sexto ano. Vamos lá começar nosso terceiro bimestre. Sei que vocês agora tiveram uma paradinha por conta das férias pedagógicas, não é isso? Então, agora nós vamos recomeçar, né? Nós vamos fazer agora a matéria do terceiro bimestre. É um período assim, terceiro bimestre vai ser um pouquinho mais curto, mas mais intenso, né? Vamos dar o conteúdo para que vocês possam já estar estudando, tirando as suas dúvidas, para que vocês possam, né, fazer depois, um pouquinho mais à frente, a provinha. Então, vamos começar a falar sobre a célula, né? As suas características, os seus fundamentos, né? E saber que nós somos formados porque houve a união de duas células, o espermatozoide com o óvulo. A união dos dois formatou um ser, ok? Então, vamos lá. Os seres vivos, eles diferem da matéria bruta porque são constituídos por células. Os vírus são seres que não possuem células. Isso vocês vão estudar um pouquinho mais tarde. No sétimo ano, vocês vão saber as características dos vírus e dos outros seres. Mas são capazes de reproduzir, embora, né, os vírus não tenham células, são capazes de reproduzir. A célula é a menor parte de qualquer ser vivo, com formas e funções bem definidas e bem específicas. Por esta razão que afirmamos que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. A célula isolada em conjunto com células formam um ser vivo ou parte dele. Além disso, ela tem todo o material necessário para reproduzir e realizar todas as funções vitais necessárias para o desenvolvimento do organismo, ok? Então, já deu para notar, né, a importância da célula. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, vamos estudar a célula em si, na sua estrutura, cada função dentro dela, porque o que as pessoas pensam, né? A célula é como se fosse uma coisa comum, corriqueira, né? Não, embora seja minúscula, né, muitas das vezes microscópicas, algumas até macroscópicas, mas a maioria microscópicas, elas têm umas funções complexas. Dentro da célula existem estruturas chamadas organelas, que cada uma tem uma função diferenciada, né, e própria para aquela função ali da célula, tá bom? Então vamos lá, cada célula do nosso corpo tem uma função específica, foi o que a gente acabou de falar. Mas todas desempenham uma atividade comunitária, ou seja, todas trabalham para que o organismo consiga fluir com harmonia, né? E como se no nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células que cooperam umas com as outras, dividindo trabalhos entre si, mas juntas elas garantem a execução de inúmeras tarefas nas quais são responsáveis pela manutenção da vida. Notaram a importância da célula? As células que formam o organismo, na maioria dos seres vivos, apresentam uma membrana que envolve o núcleo e a outra que envolve ela mesma, né? Então, primeiro, né, quais são as três partes fundamentais de uma célula? Sem isso não tem, né? Membrana, citoplasma e núcleo. Então, são três partes, né? Digamos assim, são três partes primordiais. A tia vai mostrar para vocês uma imagem, né, de uma célula. Aí a tia quer que vocês prestem atenção no que a tia vai mostrar. Corta um pouquinho aí. 3. Aí nós estamos vendo o quê? Uma célula, né? Então agora a tia vai demonstrar algumas coisas. Eu tô chegando para a demonstração. Oi, gente! Então aqui é uma célula, tá? Um exemplar. Aí você tem aqui o núcleo, tá vendo? Aí você tem a membrana que envolve o núcleo, a tia tá dando para acompanhar, né? Aí você tem a membrana que está envolvendo esse núcleo. Você tem o núcleo, que é a parte um pouco mais interna do núcleo, né? A cromatina, que está por aqui, por dentro, tá vendo? São espalhadas. Nós temos o perissomos, aqui são as microvilosidades que apresentam a célula, o lisossomo, mitocôndria, membrana plasmática. Aqui, isso que a tia falou, olha, aqui, essa membrana que envolve a célula é chamada de membrana plasmática. Aqui dentro, um líquido coloidal, nós chamamos de
citoplasma, né, ou hieloplasma também. As nomenclaturas mudam de acordo com, no caso, o autor do livro, né, e um núcleo. Então, isso aqui. Agora, essas outras partes que a tia está sinalizando para vocês, ribossomo, complexo de Golgi, mitocôndria, como a tia já falou, cada um desse, galerinha, tem uma função específica. Então, vocês estão vendo a célula e pensam assim, a célula é uma coisa assim simples. Não, é mega complexa. Então, nós vamos estudar cada item desse aqui para que vocês consigam entender melhor, tá bom? Então, a membrana plasmática, né, como a tia havia falado, é uma das três partes principais de uma célula. Ela é uma película muito fina, delicada e elástica, que envolve o conteúdo da célula. Então, olha só, ela que delimita aquilo que é uma célula e aquilo que não é. Aqui é a delimitação do que é uma célula e a parte externa, claro, é aquilo que não é. Mas é mais simples do que o envoltório, essa membrana tem a participação marcante na vida celular, regulando a passagem, né? Aquilo que pode entrar dentro da célula e aquilo que pode sair. Então, quem é que faz a permeabilidade seletiva? É a membrana plasmática. Ela é que sabe aquilo que vai entrar dentro da célula e aquilo que vai sair da célula. Então, também tem a troca de substâncias entre a célula e o meio em que ela se encontra, e muitas dessas substâncias entram e saem das células na forma mais pacífica. Isso significa que tais substâncias se deslocam livremente, sem que a célula precise gastar energia. É o caso do gás oxigênio e do gás carbônico, por exemplo. Bem, vou falar agora do citoplasma. O citoplasma é geralmente a maior opção da célula ou porção da célula, que compreende material presente na região, na parte interna, né, da membrana plasmática e o núcleo. Então, digamos assim, você tem a membrana plasmática, você tem o núcleo, né? Então, o citoplasma é o que fica entre a membrana e o núcleo. Ela é constituída por um material semifluido, gelatinoso, chamado hieloplasma. No hieloplasma ficam imersas as organelas celulares. Então, são estruturas que desempenham funções vitais, com diversas funções, como a digestão, respiração, excreção, circulação, que cada uma dessas organelas executa. Então, por exemplo, para vocês entenderem, tá lá o hieloplasma, né? Aí estão mergulhadas nelas quem? A mitocôndria, o ribossomo, o pericissomo. Isso que a tia está falando são as organelas que estão dentro da célula, né? E cada um desses nomezinhos que a tia falou agora tem uma função específica dentro da célula. Então não está difícil. Então olha só, vamos recapitular para ver que vocês possam ter entendido. Você tem a membrana plasmática. A membrana plasmática é o envoltório da célula. Aí você tem o citoplasma, né? Citoplasma é esse fluido gelatinoso onde estão mergulhadas as organelas. Quem são as organelas? Quem são? Mitocôndria, ribossomo, pericissomo, lisossomo, né? Nem sei se eu repeti esse, mas estou falando de novo. Mitocôndrias, essas são as organelas. O que elas fazem? Funções específicas, como o que? Excreção, respiração, digestão, circulação, né? E daí vai. E nós temos dentro mergulhados também o núcleo. Então, fiz esse resumo rapidinho. Deu para entender, né? Valeu. Vai, roda. Agora, né? Nós vamos estudar, sem contar que ainda temos outras organelas importantes, né? Retículo endoplasmático, complexo de Golgi ou complexo golgiense, centríolos, né? E daí vai. Por exemplo, qual é a função da mitocôndria dentro da célula? A produção de energia. Quem produz energia dentro da célula é a organela chamada mitocôndria. Então, tudo isso que a tia está falando, vai rodando. Tudo isso que a tia está falando, aí vocês vão tendo um acompanhamento, vão tentando mentalizar, porque o que a tia vai mandar para a plataforma é o que? São todas essas estruturas, né, com funções específicas para que vocês consigam executar, prestar atenção. Então eu preciso
que vocês saibam do tipo de algumas organelas. Bem, agora para encerrar, eu vou falar agora sobre o núcleo, né? O núcleo é a região da célula onde se encontra o material genético, chamado DNA, dos organismos tanto unicelulares como multicelulares, ou né, pluricelulares, depende do autor do livro. O núcleo o núcleo caracteriza os organismos eucariontes. Vou relembrar, seres eucariontes são seres mais complexos, né? São seres que têm várias células, e as células têm funções específicas. Tem um núcleo, tem membrana, tem envoltório, né? E os seres procariontes são seres que as células são primitivas, ou seja, material genético jogado dentro da célula. Então, recapitulando, para que vocês tenham um bom entendimento. Seres eucariontes, células complexas, células dentro das organelas com funções específicas em seus envoltórios. Seres procariontes, tem as células onde o material genético está jogado dentro da célula. Vamos continuar rapidinho. O núcleo é como se fosse o cérebro da célula, pois a partir daí ele vai tomar as decisões e onde se localizam os cromossomos compostos por moléculas ácido desoxirribonucleico, que é chamado de DNA, que carrega todas as informações sobre as características da espécie e participa do mecanismo de hereditariedade. Queridos alunos do 6º ano, espero que vocês tenham gostado, entendido o conteúdo que a tia passou. Acessem a plataforma Plural, leiam os textos, façam os exercícios, né? E até a próxima. Um beijinho, hein?